Bom dia, meninos. O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser sobre o discriminante, que é o mesmo que o delta da função do segundo grau. Antes de eu começar a explicar sobre esse assunto, eu vou explicar para vocês o porquê que ele tá separado. Onde que a gente usa o discriminante, que é o delta? É quando a gente vai calcular a raiz da função do segundo grau. Lembrando que raiz em qualquer função é o valor do x, tá? Esse conteúdo aqui vocês já estudaram no nono ano, talvez de uma forma não tão aprofundada, mas assim, uma noção é para que quase todos já tenham, tá bom? Então, sempre que a gente vai estudar a raiz, como é que calcula as raízes da função do segundo grau, a gente calcula, a gente aprende a fórmula de delta para aplicar na fórmula de Bhaskara. Só que esse ano, pelo fato de a gente ainda estar com as aulas à distância, eu entendo, eu reconheço a dificuldade, uma dificuldade que é dos dois lados, tanto do nosso lado, professor, como do lado de vocês. Então, pensando no intuito de facilitar para vocês, a gente decidiu passar separado. Primeiro, só o discriminante, que é o delta, para depois a gente calcular com a fórmula de Bhaskara. Por quê? O delta, ele nos dá informações importantes. Baseado no resultado dele, a gente já sabe como é que vai ser o comportamento das raízes, tá? Então, no caso, o que é o delta? É o primeiro passo que a gente dá para encontrar as raízes da função do segundo grau. Seu valor é encontrado substituindo os coeficientes da função do segundo grau nessa fórmula aqui, ó. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Lembrando que a gente está falando dessa função aqui, ó. Y, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? A acompanha o x ao quadrado, B acompanha x e o C fica sozinho. Talvez agora vocês venham entender o porquê que a gente bateu tanto nessa tecla de identificar os coeficientes, porque a gente vai trabalhar com fórmulas que estão em função desses coeficientes. E a primeira fórmula é a fórmula de delta. Então, quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. B acompanha x, A acompanha x ao quadrado e o C fica sozinho. Aí, no caso, o delta, ele tem três casos. O primeiro caso, delta maior do que zero. O que quer dizer um número maior do que zero? Quer dizer o quê? Que ele é positivo. Então, toda vez que a gente calcular o delta e descobrir um número positivo, eu já sei o quê? Que eu vou ter duas raízes reais e distintas. Sempre que a gente usa esse termo aqui, ó, distintas na matemática, tá querendo dizer o quê? Que são diferentes. Mas por que duas raízes? Essa função aqui, ela é chamada função do segundo grau, né? Segundo grau. E a gente já aprendeu que numa função polinomial, que em um polinômio, o grau do polinômio é que me informa a quantidade de raízes. Na função do primeiro grau, nós tínhamos um valor do x. Na função do segundo grau, a gente vai ter o quê? Duas raízes que a gente vai chamar de x' e x duas linhas. Por que eu tenho que ter duas? Porque o grau dessa função, o grau desse polinômio é 2. Então, o que acontece? Sempre que o delta for um número positivo, a função vai ter duas raízes, que serão números reais, e que elas serão diferentes, serão dois números diferentes. Por que vai ser diferente? Porque o gráfico vai cruzar o eixo do x, ó, o eixo do x, e vai cruzar em dois lugares, porque o gráfico não é uma parábola. A parábola, ela passa em dois lugares no eixo do x, justamente por quê? Porque é uma função do segundo grau, tá? Agora aqui, quando o delta for nulo, ou seja, quando ele for igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ter raiz. Eu vou pensar que são duas raízes, mas elas serão vai ser só uma. Por quê? Eu vou ter uma raiz real. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter x' diferente de x duas linhas, e aqui eu vou ter x' igual a x duas linhas. Como é que vai ser isso no gráfico? Ó, o gráfico é uma parábola. Nossa, meu lápis está com a ponta horrível. Ó,
uma raiz. O que acontece? A parábola, que é o gráfico, vai tangenciar o eixo do x, ou seja, ele vai só encostar. Aqui, quando o delta era positivo, nós tínhamos duas raízes. A parábola passa para depois subir. Se o coeficiente A fosse negativo, seria assim, da mesma forma. Eu passo num valor e volto no outro. Já quando o delta é igual a zero, eu tenho uma raiz só. Aí o que acontece? O gráfico não pode passar para baixo ou para cima do eixo do x. Se fosse assim, ó, não posso passar para cima, porque eu não tenho outro valor para voltar, porque eu tenho uma única raiz, tá? E o terceiro e último caso é quando o delta for um número negativo, menor do que zero. O que vai acontecer? Sempre que eu calcular o delta e ele for negativo, a gente não vai ter raiz real. Não tem raiz real. Tem raiz, só que não é real, tá? Mas até então, vamos colocar na mente que não tem raiz real. Por quê? Porque isso aqui é um conteúdo que a gente vai estudar lá na terceira série ainda, tá bom? Então, ó, recapitulando, delta positivo, eu tenho duas raízes, o gráfico passa em dois lugares no eixo do x. Delta igual a zero, x' é igual a x, duas linhas, o gráfico passa em um único lugar, ou seja, nem passa, encosta. E quando o delta é negativo, que é o último caso do delta, eu não tenho nenhum valor. Então, ó, esse eixo do x, ele é um eixo real. Então, essa parábola, ela não vai nem encostar no eixo do x. Ó, passou pelo x? Não. Se o A fosse negativo, ó, do mesmo jeito, eu nem encosto no eixo do x, tá bom? Isso aqui é importantíssimo, viu, gente? É muito fácil e muito importante, tá? É interpretar o delta baseado no gráfico, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Depois vocês dão uma olhadinha aqui nesse exemplo, tá bom? Como é que a gente aplica a fórmula de delta? O que o exemplo pediu para a gente fazer? Nas funções abaixo, calcule o valor do discriminante, que é o delta, e faça o esboço do gráfico com as informações obtidas. O que é o esboço? Esboço é um rascunho do gráfico, é uma noção geral do gráfico. Como é que são? Como é que estão os coeficientes? Como é que é o delta? As raízes, vai ser uma, duas, não vai ser nenhuma. Então, isso é o esboço do gráfico. E a gente já tem conhecimento para fazer um esboço quase que 100%. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular o delta para eu saber como que esse gráfico vai passar no eixo do x. Então, ó, nessa função, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Acompanha x ao quadrado, acompanha x e o que fica sozinho. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, aqui, ó, aqui eu vou colocar o B. Quanto que é o número B? Menos 5. Aqui eu vou colocar o A. Quanto que é o A? 5 e o C é 6. B ao quadrado, menos 5. Menos 5 ao quadrado. Pela regra de potenciação, a gente já aprendeu que todo número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Por quê? O expoente não informa para a base a quantidade de vezes que vai repetir. Então, quantas vezes que esse menos 5 vai repetir? Vão ser duas? Então, vai ser menos 5 vezes menos 5. Menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, por isso, toda vez que eu tenho uma potência que a base for negativa e o expoente for par, a resposta vai ser positiva. Então, menos 5 ao quadrado vai dar 25. Agora, aqui, a gente está multiplicando três números. Eu multiplico 2 e o resultado eu multiplico pelo terceiro. Então, ó, todos são positivos. Então, ó, mais vezes mais, mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. 1 é positivo. Então, delta é maior do que zero. O que isso aqui me informa? Que eu vou ter x' diferente de x duas linhas. A gente vai ter o quê? Duas raízes reais. Como é que vai ser o gráfico?
Primeira coisa que a gente vai olhar aqui. A parábola, ela é para cima ou ela é para baixo? Ó, o A é positivo, então a parábola vai ser com a concavidade voltada para cima, né? O B é negativo, então quer dizer o quê? Que essa parábola vai passar o eixo do Y descendo e vai passar no Y no ponto 6, né? E vai passar também em dois lugares. Então, ó, eu já sei que a parábola vai passar no 6, né? Então, ó, o gráfico vai ser isso aqui. Ó, coeficiente A positivo, parábola para cima. Coeficiente C igual a 6. Delta positivo, duas raízes. Então, aqui, ó, eu tenho dois números, x' e x duas linhas. E o B é negativo, menos 5. A parábola passou o eixo do Y descendo. Então, esse aqui é o esboço do gráfico. Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Letra B. X ao quadrado menos 4x mais 4. Aqui a gente tem que o A é 1, o B é menos 4 e o C é 4. Quem que vai ser o delta? Vamos calcular aqui? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. B ao quadrado menos 4AC. Vamos lá. A acompanha x ao quadrado, B acompanha x e o C fica sozinho. Então, quem tá com o x? Menos 4. O A é 1 e o C é 4. Menos 4 vezes menos 4, base negativa, expoente par, resposta positiva. 4 vezes 4, 16. Agora aqui, ó, eu tô multiplicando três números. Mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. O delta é nulo. O que acontece quando o delta é nulo? A gente tem que x' é igual a x, duas linhas, a gente tem uma única raiz, não é isso? Então, esse gráfico, ele vai encostar no eixo do x. Como é que vai ser o esboço? Vamos ver. Eixo do x positivo, eixo do y positivo. Y negativo, x negativo. A parábola, ela vai ser para cima ou ela vai ser para baixo? Ela vai ser para cima. Por que eu sei que ela vai ser para cima? Porque o A é positivo. A parábola vai passar o eixo do Y descendo. Por que descendo? Porque o B é negativo. E vai cruzar o eixo do Y aonde? No 4, porque o C é igual a 4. Então, aqui eu já sei que é 4, né? Como é que vai ser o gráfico? Eu vou ter uma raiz só, então minha parábola não pode passar para baixo. Então, ó, A positivo, B negativo e delta igual a 0. Aqui a gente tem o quê? Que x' é igual a x, duas linhas, ó. A positivo, parábola com a concavidade voltada para cima. B negativo, passou descendo. E aqui é o C. E aqui a gente tem que o delta é igual a 0. Por isso que a gente tem as raízes iguais. Agora aqui na letra C. O A é 1, o B é menos 2 e o C é 5. Quem que vai ser o delta? Delta é B ao quadrado menos 4AC. Ó, o B é menos 2, o A é 1 e o C é 5. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Mais com mais, mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20.
4 menos 20, eu tenho R$ 4 e estou devendo 20. Então, eu estou devendo 18. Aqui eu tenho o quê? Um número negativo. Delta é menor do que 0. Então, quer dizer o quê? Que não existe x real, não tem raiz real. Ou seja, aqui eu não vou passar em lugar nenhum no eixo do x. Ó, vamos recapitular. Delta positivo, passa em 2 lugares. Delta igual a 0, passa em um lugar. Delta negativo, passo em nenhum lugar no x. Então, ó, positivo, 2 lugares. 0, 1 lugar. Negativo, nenhum lugar. Mas tem parábola? Tem parábola. Eu não tenho raiz, mas eu tenho parábola. A parábola, vamos analisar aqui. Vai ser para cima, A é positivo. O B vai passar descendo, porque o B é negativo. E o C é igual a 5. Então, C vai passar no Y. Então, ó, eixo dos Y e eixo do X. O Y é 5, é o C, né? Vai passar descendo. Essa parábola, o A é positivo, concavidade para cima, todos foram para cima, né? Podia ter pego um para baixo, mas nem pensei nesse detalhe. O B, negativo, passou descendo, e aqui tá o C. Então, pessoal, esse é o conteúdo de hoje, tá? Na próxima semana a gente vai juntar tudo para calcular as raízes, tá bom? E na próxima aula vamos fazer exercício sobre isso aqui. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, procura a gente no privado, tá bom? Um abraço e até a próxima.